Viva o reggae, trilha sonora de Floripa, Florianópolis. Mas o que tem a ver Florianópolis com o nosso assunto de hoje? Hoje falaremos sobre o segundo presidente da República, Floriano Peixoto. E no final do vídeo vocês saberão a ligação com Florianópolis. Então, Floriano Peixoto, como a gente falou no vídeo anterior, assume após Marechal Deodoro da Fonseca renunciar por conta da pressão que ele recebeu, principalmente por conta da revolta da Armada, que foi o golpe final ali no seu governo. E já começamos nossa história com mais um golpe. E Brasil que gosta de golpe. Então, a Constituição que foi outorgada ali pelo Marechal Deodoro em 91 dizia no seu artigo 42 que se por acaso, por qualquer motivo, o presidente não governasse até 2 anos, seriam convocadas novas eleições. Como o Deodoro fica apenas 9 meses, nem 9 meses, segundo a Constituição, o certo seria termos novas eleições. Porém, o Congresso, amedrontado, para variar, opta por manter o Floriano como presidente, ou como o próprio Floriano dizia, o vice-presidente exercício. E Floriano, então, com esse apoio do Congresso e um outro apoio muito forte que ele recebeu da Escola Militar da Praia Vermelha, uma escola que trabalhava com positivismo, a sua corrente filosófica e de pensamento. Então, esse apoio maciço que Floriano teve, ele continuou no poder, não convocou novas eleições e foi tocando o terror com o seu governo aí de mão de ferro. Primeiro, nós vamos falar pontos interessantes que aconteceram nesse governo. Foi Floriano que deu início à construção de Brasília. Já existia o assunto, já era antigo, de uma transferência de uma capital federal, a criação de um distrito federal, mas que nunca havia saído do papel. E nem foi agora que saiu também, mas foi o pontapé inicial para essa construção, porque ali em 1892, o Floriano designa um cidadão chamado Luiz Cruz, um astrônomo da Bélgica, para uma expedição no interior do país, para conhecer e já ir fazendo o estudo do que viria a ser a capital federal, que lá em 60, com o JK, é construída. Mas o pontapé inicial começa aí com o Floriano. Ele vai lá, esse Cruz, e acha o lugar, ali no meio de Goiás, nosso estado, aqui de onde eu estou falando, e faz o quadrilátero Cruz, já deixa o projeto belezinha para a construção desse Distrito Federal, dessa nova capital federal. Vai acontecer, como eu disse, só em 60. Floriano também facilitou a entrada de japoneses e de chineses no Brasil, o que foi muito interessante para a nossa economia e para a nossa cultura também, essa miscigenação. Foi ele que abre as portas para esses povos. Floriano também é o primeiro a discutir a aposentadoria do funcionalismo público. Então ele teve esse tino de já começar a arquitetar essa aposentadoria. Também foi o responsável pela navegação de cabotagem, por ampliar a navegação de cabotagem no Brasil. O que é a navegação de cabotagem? Essa navegação entre portos. Isso aí também favoreceu a economia. Vale lembrar que nós estávamos vindo de uma política de encilhamento, uma política econômica, e o Brasil estava em crise econômica ferrenha. Floriano também unifica o Banco dos Estados Unidos do Brasil, que era o banco que nós tínhamos, com o Banco do Brasil, juntos os dois formando o Banco do Brasil. Tal medida foi para tentar reverter o desastre da política de encilhamento, porque tendo um banco oficial brasileiro, centralizaria ali essas distribuições de créditos, de títulos, de empréstimos e amenizaria o problema. Também ele manda, ordena que toda a mobília, todo o material ali
do Museu Nacional fosse para a Quinta da Boa Vista. A Quinta da Boa Vista era o palácio onde residiu o imperador Dom Pedro II. Ele queria ocupar esse palácio e transforma ali nesse museu tão famoso hoje. E esses pontos todos, a sociedade às vezes participava, às vezes não, porque a gente está falando de um período aí que o Brasil ainda era quase rural. Não que isso seja um problema, né, ligado à educação, mas que o pensamento, as políticas educacionais ainda não estavam tão desenvolvidas, então esses assuntos passavam meio longe da realidade das pessoas. Mas quando o Floriano toca num assunto, esse sim é problema. Floriano resolve mudar o carnaval do mês de março para o mês de junho, alegando que em pleno verão era perigoso juntar as pessoas porque podia proliferar os vírus, sabe o que a gente está vendo agora? Enfim, aí a população vai na voadeira, falar isso não. Você pode trazer japonês, pode trazer chinês, pode unificar banco, pode fazer museu, mas mexer no carnaval não. Então essa aí ele perde, né? Essa aí ele não conseguiu não. Mas é engraçado citar sobre isso. E Floriano começa também a receber algumas críticas por conta desse processo o que levou à presidência. Pois uma parte da sociedade não estava a favor porque achava que tinha que ter sido convocada uma nova eleição. Mas ele não era Deodoro, né? Ele respondia com bastante violência. Sobre esse assunto, ele costumava dizer que ele não estava rasgando a Constituição, porque a Constituição dizia que o presidente eleito que estava condicionado a esse artigo. Como ele não foi eleito, né, o Marechal, no caso, né, não foi eleito porque não foi eleito pela população, foi eleito pelo voto direto, né? Então ele usou essa brecha aí, uma desculpa esfarrapada, né, para continuar no poder. Mas começam os protestos. 4 protestos são importantíssimos a gente falar. O primeiro deles foi um protesto aí encabeçado pelo sargento Silvino de Macedo, ali na Fortaleza de Santa Cura, em Niterói. O sargento estava desgostoso aí com essa política de Floriano e também com o processo que o levou à presidência e resolve declarar aí um semigolpe, digamos assim. E dança bonito, né? Porque não teve o apoio nem mesmo das próprias forças militares. Então esse aí já cai por terra. E o Congresso, né, vendo que o momento era muito delicado, decreta aí 2 dias de folga, né, deixa ele meio que dissolvido, né, em 2 dias para deixar o poder todo na mão do Floriano para ele agir como bem entender. E ele massacra esse protesto, inclusive o sargento Silviano ainda toma um tiro na boca e ainda fica desfigurado depois desse protesto. Então aí Floriano já sentiu que ele teria um certo respaldo em suas decisões do Congresso e já mostrou também para a população como que seria o tom da sua política. O outro protesto foi dos 13 generais, que na verdade eram 9 generais e 4 almirantes, mas ganhou esse nome de 13 generais. Esses generais também protestaram, fizeram um manifesto e publicaram, né, dizendo que havia indícios de corrupção e muita ditadura nesse governo de Floriano, e Floriano respondeu no seguinte tom: mandou demitir todos, né, mandou alguns para reserva e outros para a rua mesmo, e só para mostrar o seu poderio. E nesse mesmo dia, logo em seguida, por consequência desse protesto aí, nós tivemos também uma passeata. Então juntaram esses generais e mais outras forças aí militares e foram em passeata protestar contra o governo de Floriano. Mas chegou a informação para o Floriano antes que ia acontecer esse protesto. O que ele fez? Ele foi na frente, pegou um bonde, foi na frente para o local do protesto, ficou esperando chegar essa turma, e quando chegou a turma ele deu voz de prisão um por um, mandou todo mundo para cana, para jaula, para já
ficar bem claro que com ele não teria conversa. Ainda mandou avisar que ele ia ficar lá no palácio dele, esperando com a porta aberta, esperando o próximo que viesse protestar, querer derrubá-lo do poder, esperando ali pessoalmente. E tivemos o pior de todos aí, que foi uma nova tentativa de uma revolta da Armada, pelo mesmo almirante Custódio de Melo. Então o Custódio de Melo pega ali seus barquinhos novamente, seus navios, e mira outra vez para o Rio de Janeiro e dá outra ameaçada. Esse mesmo Custódio de Melo que foi o responsável, um dos, pela queda do Deodoro da Fonseca. Só que o Floriano não era o Deodoro. E o Floriano manda responder com tudo nessa revolta, e não acata e pressiona e chama a Guarda Nacional para revidar esse ataque. Isso aí faz com que essa turma, esses golpistas, né, eles têm que fugir, vazar. E nisso o Floriano ainda fala para eles pegar lá uns barcos, né, dos navios de Portugal e ir para Portugal. Só que nessa, agora a gente faz uma pequena pausa nessa história e vamos lá para a região sul do Brasil, que nesse momento estava enfrentando uma revolução chamada federalista. Por que revolução federalista? Porque um grupo, que eram os federalistas, eles não queriam, eles queriam a região sul com mais autonomia, e eles eram contra o presidencialismo. Esse grupo ele foi conhecido como os Maragatos, e o outro grupo do outro lado, os Chimangos, liderados aí pelo Júlio de Castilhos, queria já um regime presidencialista, estava apoiando, né, a República. E esse confronto foi bem tenso. E nessa, agora a gente volta ao assunto, nessa, o Custódio de Melo, quando ele tem que zarpar do Rio de Janeiro, em vez dele ir para Portugal, ele vira e vai bater lá no sul. Ele sabe, né, que está acontecendo essa revolução e falou: opa, se já tem uma turma ali que está contra o Floriano, vou me unir a eles. E chega nessa turma, une, faz ali a sua parceria com os Maragatos, né, que ele encontra aí os Chimangos, e Floriano, típico, né, de seu poder, reprime ferozmente essa revolta, manda tropas atrás dessa turma, e um dos líderes, né, dos Maragatos aí, que era o Gumercindo de Saraiva, esse é perseguido até morrer, né? Quando os Maragatos vê que não vão conseguir mais lutar, não vão conseguir mais vencer essa disputa, eles recuam, vão para o Rio Grande do Sul, mas Floriano manda ir atrás, e a ordem era de degolar os prisioneiros dos dois lados. O primeiro motivo é porque eles não tinham cadeia para abrigar essa turma toda, e o segundo motivo é economizar munição. Então era degola, né, como eles falavam, de orelha a orelha, cortando pescoços mesmo. E nessa aí o Floriano ganha o apelido de Robespierre brasileiro, em homenagem, alusão ao líder, um dos líderes aí da Revolução Francesa, que praticamente inventa ali a guilhotina nessa revolução, né, na França. Sim, e vão para um lugar, uma ilha ali em Santa Catarina, na província de Santa Catarina, chamada até esse momento de Desterro. Ali foi onde que concentrou essa tropa que junta com a turma da revolta da Armada, mas o pessoal ali da região sul que já estava inserido na Revolução Federalista. E esse lugar cria-se nesse momento como se fosse uma resistência, ali, um Brasil paralelo, que não estava favorável à República, favorável a Floriano, que queria ter mais autonomia, que queria o parlamentarismo. E o Floriano fala: beleza, ali que ficou então com esse estigma, né, de um lugar contrário à minha política, então pode ir lá e dar o limpa. E apenas num dia, executa mais de 100 pessoas ali que estavam nesse lugar. E Floriano ainda manda um coronel de sua confiança chamado Moreira César, que era conhecido como Corta-Cabeças. Manda esse coronel para lá, e esse coronel ainda contribui, né, com esse sangue. E ainda dá mais uma ideia, que é onde a gente vai chegar no início do nosso vídeo agora,
ele dá a ideia já era um anseio, segundo parte da historiografia nacional, era um anseio do Desterro mudar o nome. Então ele dá a ideia, já que essa região aqui do Desterro, essa ilha, ficou conhecida como a resistência contra o Floriano e a gente conseguiu sufocar essa rebelião, bora dar o nome aqui em homenagem ao Floriano e coloca o nome do Desterro de Florianópolis. Sim, com todo o respeito aí aos manezinhos da ilha, as manezinhas da ilha, mas que homenagem de merda. Mas Floripa é muito legal, eu gosto muito. Sim, terminamos aí esse período da República da Espada. O Floriano termina muito forte, há indícios que ele vai dar mais um golpe, vai continuar no poder, mas ele democraticamente e republicanicamente, falei merda, ele vai e termina, sai de cena e assume o novo presidente, o primeiro civil do Brasil, chamado Prudente de Moraes, que é o nosso assunto do próximo vídeo. Aí ao fundo hoje, em homenagem a Floripa, eu coloquei para vocês um reggae de uma banda goiana chamada Flor de Jar. Excelente, procura aí no YouTube. Indico também esse DVD no Nat Roots Reggae Brasil, onde eles convidam vários nomes do reggae nacional aí para fazer. Muito bom esse show. E agradeço a todos vocês e também aos nossos apoiadores, que é a Insano Burger, que é a Malve e Tumbiara e que é a Papelaria Papiros. Todas essas empresas fazendo delivery, fazendo entregas nesse momento agora de reclusão. Você pode ligar que eles vão te atender e financiando, ajudando, apoiando essas ações educativas, culturais que nós estamos realizando. Isso aí, obrigado e até mais.